Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate dessa quarta-feira, pós-feriadão prolongado, para quem mora em Santos. Hoje começa a semana, quarta-feira, nas outras cidades. A volta do feriado aconteceu ontem. Hoje o Supremo Tribunal Federal retomou as discussões sobre a permissão do porte de alguma quantidade de droga. E é sobre isso, esse será o nosso assunto principal do programa de hoje. Para falar sobre isso, eu recebo o advogado, muita gente não sabe, mas ele é advogado, o nosso querido João Vilela. Boa noite, João. Tudo bem com você? Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Tudo bem. Você é formado em Direito e tem OAB, inclusive. Eu fiz Direito, estou fazendo Direito mesmo. Direito, passei no concurso da OAB, mas eu não exerço. Eu faço uma coisa ou outra, mas eu não exerço como advogado. Mas tem um conhecimento da lei, sabe? Gosto muito. Mas não sou advogado, não me considero advogado, não milita na área. Não milito na área, é uma área muito bonita realmente. Sou um apaixonado pelo direito. Antes de fazer direito eu já era apaixonado pelo direito. O direito é lindo e todo mundo tem que ser pelo menos uma boa base. Eu acho que é fundamental para a sociedade. Porque você faz tudo com o direito, né? Na realidade você casa, você compra uma casa, você vende uma casa, compra um carro, tira habilitação, você tem todos os seus direitos civis, você tem filho, você tem tudo na tua vida, Você liga a luz de manhã, é direito. Você liga a água para escovar o dente, é direito. Tudo é direito. Então o direito é muito bonito e necessário para a nossa vida. E conhecer, pelo menos, a base do direito, já é algo que realmente deixa a gente mais forte, inclusive, mais preparado para viver a vida realmente de uma forma. Você olha, você vê de outro ângulo as coisas, realmente. Você consegue entender certas coisas que só com direito. Acho que deveria ter no curso, no ginásio ou no colegial, de segundo grau. Deveria ter realmente noções de direito. Isso é fundamental. Conhecer a nossa Constituição, que é fundamental. A lei orgânica do município, que é a Constituição das cidades, no mínimo, que ninguém quase conhece a lei orgânica do município. Tem coisas loucas na lei orgânica do município. Quer um exemplo da lei orgânica? Você não pode soltar. Estamos agora hoje é dia do jogo do Santos, né? Que logo mais Santos e São Paulo na Vila Belmiro. É proibido pela nossa Constituição Municipal você soltar fogos de artifício. Mesmo em datas excepcionais, comemorativas, históricas, culturais, é proibido. Só que a prefeitura chega no final do ano e compra fogos e solta na praia. A prefeitura faz o Réveillon na praia com fogos então, você mais vê, fogos. É contraditório. É a sua teoria da... Não falta lógica. Falta de lógica, que realmente tem mais um exemplo prático. Falta de lógica, sem dúvida. Além do João Vilela, nós hoje recebemos também o delegado Romano que volta ao nosso programa. Boa noite, delegado Romano. Hoje teremos assunto, inclusive, que você domina muito bem, que é a discussão do STF, que está tramitando... Voltou a julgar hoje, né, a questão do porte da droga. Aí eu queria saber de você, que primeiro, seu boa noite. Boa noite, Vilela. Boa noite, telespectador. No teu, até onde você tem de prática e tem de teoria, essa discussão é em relativo a algum tipo de droga ou de drogas? Porque se falou em primeiro maconha, depois o resto... É genérico. Drogas em geral. No gênero. Agora, é um aspecto muito delicado, porque a questão de você criminalizar o usuário, todo mundo hoje, a sociedade e até os profissionais, somos contra. Não é a solução para quem tem a necessidade de consumir droga, seja qual motivo for, não é cadeia, não é privação da liberdade, é tratamento. Porque o consumo da droga, ele leva o indivíduo, não é? E a sua família e, consequentemente, os meios sociais que ele possa vir a frequentar, riscos, né, e consequências da alteração do comportamento, porque a droga, tudo bem, a maconha, que se fala muito que a maconha ela não tem um efeito destrutivo como as outras drogas, é verdade, mas a médio e longo prazo ela tem malefícios individuais. Por exemplo, e o pior deles é o desencadeamento da esquizofrenia, quando há essa propensão do indivíduo. E todo mundo já teve. Na minha família eu já tive casos de quem é que não tem na família uma pessoa que já consumiu droga. Hoje em dia, infelizmente, é uma estatística. Eu tive. Meu irmão fumava. Meu irmão era surfista, fumava maconha.
Tem certas coisas que é cultural. Por exemplo, o surfista, quem está no meio de surfista, me corrija, colega, porque é cultural, faz parte. Quem está no meio da música também, quem está no meio da arte gosta de, né? Que é uma coisa poética, é uma coisa... Começou na questão da cultura. Já foi uma coisa, até nos anos 70, que tinha aquela forma de protesto. Exatamente, de um protesto contra o sistema. E uma das formas do protesto contra o sistema, que sistema de privação da liberdade, de condução do comportamento do indivíduo. Então, o consumo da droga e os movimentos sociais que vinham principalmente na década desencadeada na década de 50 e 60, né, com o ápice que foi o Woodstock, apesar que o Woodstock também faz aquele charme, aquela publicidade. E o Woodstock, quando você vai ver, não é bem assim. O que deveria ter sido o Woodstock não foi. Não foi aquela bagunça, todo mundo na lama. É que eles transformaram aquilo como uma bandeira. Então, tecnicamente falando, e até pela experiência de 25 anos tratando direto isso, entendo, não devemos ter a repressão com privação da liberdade para o usuário. Porém, deve manter uma medida, né, de tratamento compulsória para o usuário. Por quê? Porque nós não podemos permitir que haja um consumo indiscriminado nas vias públicas, nos lugares públicos, praias, praças, lugares de... Na rua, a própria rua, né? Sim. Agora, o que está preocupando é o seguinte: o traficante está dando risada e está dando pulinho. Por quê? Porque os seus aviões, além de não precisar ser mais os menores, pode ser maior agora, porque ele vai fazer a entrega do produto dele, que é a droga, seja maconha, seja cocaína... Na quantidade legalizada. Entre aspas, legalizado, né? Sim, e aí se ele for surpreendido por um policial e for para uso próprio. É para mim, mesmo que seja 2, 3... Se bem que hoje, Romano, a gente sabe bem, você sabe melhor que todo mundo aqui junto, que não é um crime que não tem pena. Na verdade, você não tem pena nenhuma. A demonstração verbal do juiz é nada. Você chegar, amigo, você não use mais... Porque, na realidade, hoje, esquece do STF, vamos esquecer do STF. A 6368/76. Hoje o uso... Essa sim, artigo 12 e artigo 16, realmente o usuário era... Não, o usuário no artigo 16, então, mas, o traficante no artigo 12. É crime, está no Código Penal? Está. Está lá, o uso de drogas é crime. Sim. Só que é um crime que você não tem pena. Qual a pena? Não tem. A demonstração verbal do juiz é uma coisa muito pequena. Você pode chegar no máximo isso. Fazer o curso, fazer essa parte toda. São coisas extremamente pequenas que não vão surtir hoje já. É que o que o STF vai fazer? Ele vai classificar até quanto que é o usuário, né? Delimitar o que é dificílimo, porque não é uma droga, são muitas, infinitas drogas. O álcool entra nessa discussão? Não, são legalizadas. São legalizadas. É a grande discussão sempre que o pessoal coloca, mas espera aí, mas o álcool faz mais mal do que a maconha faz menos mal do que o cigarro, e essa é a discussão que não leva a nada, porque você nunca vai chegar num consenso. A droga é um veneno, sem dúvida nenhuma. O usuário de drogas dependente, ele é uma vítima num sistema, mas ele tem uma condição que ele acaba cometendo crimes por causa disso, leva ao que você falou da esquizofrenia. É o que você falou, todo mundo conhece um caso, ou na família, ou em amigos, ou de conhecidos, de casos sérios, de pessoas que começam usando a droga por lazer. Socialmente. Tem uma tendência, que talvez até com o álcool também ocorra da mesma forma. Desencadeia. Que daí você fala, mas o álcool, quem não usou um vinho, quem nunca tomou uma cerveja, é uma coisa cultural que é utilizada. Isso justifica muita coisa. Inclusive a música, tem músicas que você vai verdadeiros... na igreja católica, tá lá o padre com hinos para você se embebedar. Pois é. Vila, olha que curiosidade. Se a gente começar, olha o discurso, como está indo, vai longe. Não antagônico. A partir do momento que a sociedade, alguns grupos de proteção humanitária e a dignidade da pessoa humana, né, que é um capítulo inteiro de proteção ao indivíduo que o Estado faz através da Constituição. Se o Estado realmente, olha que incoerência, se a partir do momento que o Estado vem e diz, olha, o consumo do entorpecente não é mais crime e agora passa a ser uma contravenção uma questão penal de saúde pública, nem contravenção, nem deveria ser. Deveria ser realmente uma questão de saúde pública e particular da família. Tá? Porque o que está se discutindo é o seguinte, o indivíduo, porque o argumento da descriminalização é o seguinte, o indivíduo tem o direito de fazer com ele o que ele bem entender. O suicídio não é crime. Exato. Mas quem colabora... Que é mais grave. Seria mais grave. A discussão é saber até onde o Estado pode interferir na vida privada do cidadão. Sim, aí vamos chegar... são as condutas e os instrumentos na sociedade que matam e fazem mal ao indivíduo? O automóvel.
Então vai proibir o automóvel porque é a má utilização da coisa. Eu vendo faca. Sim, eu vendo faca. Sim. Quer dizer, Pode ser usada. Pode ser usada pro mal. Panela. Pra cozinhar. Português gosta de panela. Mas é uma coisa louca. Eu vendo facas. Se bem que panela produz um som que... Depende do som. Né? Um som A panela bacana, também pode ser até uma arma. Se for comprada lá na guerra, ia ser bacana. Bem bacana. Mas a coisa... É sinfônico. Mas é justamente isso. Você tem hoje um limbo, eu diria assim. Você tem um ponto que está nebuloso. Talvez o Supremo venha para tentar colocar uma luz nessa névoa toda. Mas eu vejo o melhor exemplo que eu vi até agora, porque você não consegue controlar. Você não tem conseguido, ninguém consegue controlar esse ímpeto, da juventude principalmente, de usar... Principalmente em relação à maconha. A maconha. Eu não sei vocês, mas Santos, a gente... A cocaína, a quantidade... Aonde você vai hoje... Desde que eu conheço por criança, Romano, quanto que de quantidade o DENARC apreende de cocaína? São toneladas. Quer dizer, não chega a 10%. Se você aprendeu aquela... do que é... Alguém usou, alguém vai ser cliente dessa cocaína. A cocaína é muito grave. Cocaína é muito grave. Sim. Ou seja, é um mercado extremamente rentável. O que você paga... É a indústria que mais na Bolívia, você compra lá por $500 o quilo, nem sei quanto é que é. Não, acho que não. Acho que está uns $2.500 lá e vende aqui a $6.000. Não, mas vende nos Estados Unidos $1.000 para 10? 15 mil. Sim, em Israel você vende a 30 mil. Depende do país, você vende a 30 mil, 50 mil dólares. É um negócio louco. É um negócio louco. Mas vocês não acham que deve haver? Nós estamos no século XXI. Tem a pasta base e tem ela pronta. Né? Então, vai longe. A qualidade do negócio. É um produto, é um comércio. É um comércio. Não está na hora. É um comércio. Tem gente faturando alto com isso. Muito alto. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo por causa disso. Não se chegou ao momento de se discutir o Brasil? Vocês acham que tem maturidade suficiente para discutir essa questão agora? Não, nunca teve. A questão como outros países, por exemplo, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos da América, o Uruguai. Mas aí vocês falam, algumas pessoas vão falar, mas o Uruguai é do tamanho de Santa Catarina, a Holanda é do tamanho do Pernambuco. Eu acho que o que vale é se começar a discutir sem hipocrisia toda essa questão. Não só a questão da maconha, das drogas em geral, do álcool e do tabaco. Porque esse bolo é que vai fazer, depois do nosso Sistema Único de Saúde, por exemplo, ficar estourado de gente. Sim. Com sequela, já está com sequela de doença cardíaca, com sequela de doença psicológica, psiquiátrica e etc. Vocês não acham que o Brasil atingiu esse patamar ou ainda falta? Eu vejo assim, o Brasil ele realmente está sem condições e, por que pareça, hoje os problemas do Brasil são tão mais graves. Sim, hoje nós vamos uma economia, melhorar a verdade, tirar os corruptos do poder. A verdade, tecnicamente, o Brasil está quebrado. O Brasil tem uma dívida nominativa assim, interna de 227 bilhões. O Brasil desonerou em torno de 457 bilhões. Né? Já declarou que não tem dinheiro para o próximo exercício, um déficit de 30 bilhões de reais. Quer dizer, são dados que o governo, por mais que ele venha querer falar agora que eu errei, eu não sabia, quer dizer, então você está errando pela incompetência. Se você não sabia, deveria saber. Imagina o Vilela não saber do que está acontecendo dos números, né? Do ativo e do passivo. Não tem menor chance disso acontecer. Mesmo assim, mas eu acho que essa discussão não tem que correr em paralelo. Vocês acham que o Brasil tem maturidade para... O Brasil até tem. O problema é o seguinte, eu acho que o que vai acontecer? Eu acho até que o Supremo Tribunal Federal está legislando e ele não pode. Não pode. Está legislando. Isso seria fruto. Isso seria, por exemplo, por exemplo, se colocar num plebiscito ou num referendo, aí a gente precisava. Não chegaria tanto. Não é uma questão que vocês acham primeiro, o que classifica como droga? Tem uma tabela. As pessoas não sabem, tem uma tabela, o Dr. Romano sabe bem, da ANS que é lançada, vira e mexe e classifica e vai colocando algumas e vai talvez tirando outras. Sim, pode alterar dependendo da... Mas essa lista, vamos lembrar, que é baseada na lista do DIAI dos Estados Unidos, Sim, que no começo do século XX classificou ali o que eles encaravam como drogas. Mas hoje no Brasil é alterado. A ANS... Tanto é que surgem novas drogas, principalmente drogas sintéticas que estão surgindo. Que não estão lá na classificação. Poder destrutivo muito maior. Tudo que for sintético é muito mais destrutivo. E dependendo da capacidade, da capacidade de destruição da droga, ou da inovação dela, que surgiu uma coisa nova. E aí eles incluem. Agora, você sabe que está preocupando mais do que isso? Veja, a discussão vou puxar sobre a droga lista álcool.
sou contra essa discussão, esse levantamento dessa bandeira, que o álcool que tem que ser proibido. Pô, desde que o ser humano nasceu, quando ainda na caverna, já descobriu alguma coisa, principalmente quando surgiu o vinho. Então isso é uma bobagem. É o tal negócio. Quem está errado é o ser humano. Porque tem um ditado nos Estados Unidos que diz o seguinte: a arma não mata ninguém, quem mata é o ser humano, que está atrás da arma e puxa o gatilho. A arma vem com uma trava, inclusive, de segurança. Tem vários sistemas. Tem munição. Teve um cidadão, há 3 dias atrás, semana passada, essa questão da selfie e tudo mais. Que filmou ele matando o repórter lá, não, né? Essa não foi essa. Foi pior que essa. O cidadão, para tirar uma selfie, porque hoje existe um movimento mundial de combate à selfie. Então as pessoas estão, na verdade, estão em situações muito perigosas para si, em lugares, por exemplo, no topo da Torre Eiffel, no topo do Corcovado. Na beira de um abismo. Sim, e estão morrendo. E teve um americano, 19 anos, inclusive, que foi tirar uma foto com uma arma na cabeça, brincando, e disparou a arma, morreu. Quer dizer, então são excessos. Roleta russa, que o pessoal brincava de roleta russa e brinca ainda, né? Tudo que é então, demais ser faz humano. mal. O chocolate, a água. Então, veja bem. Então, o álcool, claro, se a pessoa beber muito álcool, se a pessoa tiver uma predisposição, ele vai ser alcoólico. Né? Então, como também o álcool moderadamente faz bem, uma taça de vinho todo dia. Enfim, o problema é a educação, preparação. E, claro, o indivíduo que tiver uma predisposição terapêutica, clínica, aí essa pessoa particularmente vai ter que ser tratada. Então, se a gente for combater tudo que o ser humano faz, esse discurso do politicamente correto que está... A gente quer, então, será que está se pretendendo no Brasil? A população brasileira agora é tudo monge. É tudo absolutamente puro. Não existe. O ser humano não é puro. O ser humano não é correto absolutamente. Não, de forma alguma. Então, essa discussão que eu acho que é filosófico. Mas deve acontecer. O que eu coloco, assim, tem algumas legislações no mundo que a gente começa a analisar. A gente já sabe de algumas experiências na Alemanha, com drogas sintéticas distribuídas para tirar o traficante. Na Holanda, principalmente. Na Holanda, com aquela questão da venda. Mas na Alemanha é interessante. Quando eu tive a primeira vez na Alemanha, foi em 98, 99. E tinha muito essa discussão, porque eles deixavam nos undergrounds, nos lugares, na parte do metrô, davam drogas sintéticas para o usuário para que ele não comprasse o traficante. O Estado comprava a droga sintética, dava para o cara, se mata aí sozinho, mas fica nesse canto que tem a câmera, tem tudo, você fica nesse canto aí, você se mata sozinho. Era um conceito que a sociedade definiu. Portugal tem um exemplo interessante, porque é um ilícito administrativo. É como se fosse uma multa de trânsito. É semelhante. Se você for flagrado baseado na rua. Isso, então. Você não pode usar, você vai lá, tem que pagar tanto. Você paga uma fiança, paga uma multa. Não vai preso. Não tem nenhuma. O problema é que Portugal é aquela história que a gente acabou de falar do tamanhinho, da quantidade de população, que é menor, a população inteira de Portugal é menor que da cidade de São Paulo. Que é diferente você administrar uma coisa assim dessa outra forma. Brasil são muitos Brasis. São muitas coisas. Então, o Brasil é rota de tráfico. O Brasil tem todos os países que produzem cocaína, fazem fronteira. É o único país do mundo que tem fronteira com todos os países que produzem cocaína. E é por isso um lugar estratégico. Nenhum outro país no mundo tem esse combate e para o tráfico. E é tão louco esse negócio do tráfico que você vê na Venezuela. Agora não tem mais quase traficante. Você viu essa história? Não, o Estado também estatizou o tráfico. Não. O traficante está traficando comida. Que vale mais a pena do que a droga. A gente vai chegando na água. Nós estamos chegando lá. 10 anos, mas na Venezuela a administração é tão ruim, mas tão ruim. A pessoa está se espelhando. É uma coisa a Venezuela está fazendo escola. Mas na Bolívia é pior porque o Evo Morales puxou para si... O Evo é o homem lá, né? A produção da coca e a transformação é ele. O refino, a produção... E a venda, ele que negocia. É ele que negocia? Ele que negocia. Ele deu para o Papa uma bolsa com folhas de coca? Sim. Tudo bem que a Folha tem outra... Sim, tem uma conotação indígena. Mas aí você vai entrar nessa questão... O STF fala, não, tudo bem, para uso próprio pode. Tá, quanto? Do quê? Aí vai longe a discussão, não vai parar nunca. Sim. Aí você vai falar, bom, mas não, até 3 gramas de cocaína pode. 3 gramas de que tipo de cocaína? A pasta base, a refinada assim, refinada assim? Aí não. Vai longe, então, cocaína pré-consumida. Mas então não seria... Não sei, mas o cara vai ter purificado assim, não, mas a discussão, mistura. A grande discussão dos grandes advogados criminalistas é justamente, e da ordem dos advogados, é atacar que eles usam essa expressão curiosa, o subjetivismo da autoridade, que é a policial e a jurídica. Eu concordo com isso, e é por isso que ele tem... Veja, se o indivíduo se está ocupando um cargo de decisão, por isso que ele é autoridade, para decidir o comportamento naquele momento, ele tem que estar preparado. Se ele demonstrar algum despreparo, aí é uma questão de punição do próprio Estado com relação àquela autoridade. Que ele vai ter que interpretar exatamente o que diz ali. Aí, por exemplo, eu tive um caso, eu peguei um estudante de medicina, faz uns 15 anos. Aí o cidadão
quinto ano. Aí tava com um tablete, vai estar com um tablete. O tablete. É um tablete de 1 quilo. Aquele quilo dá para... é uso próprio. Eu poderia interpretar ou como tráfico ou como consumo. Exatamente. Então, essa queria chegar nesse se ponto. você pega um indivíduo, por exemplo, um avião, não menor porque não vai ter registro, mas um avião que... Aí é errado. Pegar um avião, vamos supor, hipoteticamente, que seja maior de idade. Mas você vê que a lista do cara... É que eu dou sempre o exemplo do sorvete. Se você pega um cidadão, um vendedor de sorvete, quando chega de manhã na praia, ele está com 100 sorvetes. Ele vai vendendo. Quando ele chega no último sorvete, não significa que ele não vendeu 99. O traficante é a mesma coisa. Às vezes pega um cara com um pino de cocaína, né? Mas já vendeu 100. Na noite já vendeu. Ou tá guardadinho que ele canta e não pode... Porque o que para um quilo é tráfico, para outro delegado ou para alguma outra autoridade, pode ser... Aconteceu. Agora, para uso. acho que o ano passado, o Romano vai lembrar dessa história. Exatamente. De um DJ, que foi uma comoção, porque o cara foi encontrado com uma quantidade grande de cocaína e maconha e mais não sei o que lá. É um cara da música e que ganha muito dinheiro. Foi ano passado agora. E a alegação, que eu lembro bem, que até conheço o advogado dele de defesa, e conseguiu sair bem, não, é que ele não pode chegar e toda hora lá comprar. Ele tem muito dinheiro, ele não vai traficante, ele ganha 200 mil reais por mês. Deixa estocado lá. Não, ele ganha 200 mil reais por mês. Ele tem que levar pra festa, ele vai pra cá, vai pra lá e estoca. Porque ele não pode toda hora pegar e subir o morro, que é perigoso, coitado. Ele não pode se expor. Não vai se expor tanto. Ele compra uma quantidade grande, vai usando, faz parte do show dele, essa parte toda, quer dizer... E aí vai entrar aquela discussão. E se eu plantar meu pezinho de maconha em casa? O que você vai fazer? É para consumo próprio ou pezinho de maconha? Mas aí cai na lei de tráfico é cultivar. Não, cultivar, mas... Você não pode. Cultivar, não, é tudo, transportar. Mas aí que tá. É a quantidade. Na lei é tudo, né? Não, mas aí que tá. Na lei é tudo. Transportar Sim, mas aí que tá. Especificamente, o transportar e para consumo próprio é que vai ser atacado. As outras condutas... O cultivo... Talvez continue igual. O fornecimento... Olha só, é muito comum... Você pode dar também. Sim, gratuito. Então, mas o que acontece entre namorados é muito comum. O namorado vai... Isso acontece muito. Vai o casal de namorados pro litoral, isso é muito, muito cultural até nós. Ele enrola sua maconha, passa pra namorada. Esse ato de passar pra namorada... Tráfico. Tá enquadrado. Sim, é típico, tá lá. A conduta tá clara na lei. E as pessoas sabem, enfim. Então, será que esse tipo de... É claro, o policial vai chegar e tá... Não, isso aqui é meu. Aí o problema da droga é que se a pessoa já consumiu, a caracterização fica muito difícil. E essa lei de drogas ela é muito nebulosa, né? A lei de drogas é extremamente nebulosa. Porque tem alguns artigos... Tem alguns artigos que são muito estranhos, que você praticamente permite o cara cometer crime. Se tiver suspensão de droga, ele começa a ter uma certa validade aquilo, que não é uma excludente de forma alguma. Mas você consegue interpretar, alguns interpretam de uma forma que seria quase... Não, se a pessoa estiver na má fé ou se não tiver... É que tá, o ser humano... É difícil ser... Como é que você justifica? Vamos até para a pessoa... que um juiz tem um entendimento, você pega isso no tribunal. Uma Câmara depende um objeto, uma matéria, de uma forma... Entende de outra de outra. Então isso também é incompreensível. Então vamos regulamentar todas as decisões dos tribunais. E aí você fazer um direito a jurisprudência. Mas é o direito à que é da jurisprudência. Certo. Aí você ouve um juiz e fala assim, olha, eu não vou decidir o tribunal. Não, o juiz de primeira instância, é que tem o problema da súmula vinculante, é o seguinte, que ele tira a jurisdicionalidade da primeira instância. Então, vamos supor, se eu posso ser juiz, e aí a jurisdicionalidade do juiz, uma das características principais é esse poder de decidir a questão. Então, é muito cômodo, e eu vi isso pessoalmente. O juiz fala assim, não, o tribunal decide assim, vai assim. Não pode decidir. Ele tem que ter a convicção legal, a convicção filosófica da questão. E aí você entra na súmula vinculante que obriga ele a fazer. Aí você tem essas decisões que são súmulas vinculantes, que vinculam o juiz a fazer. Então, e outra coisa, o medo de que obrigam o juiz a tomar determinada decisão. E aí que tá. E a lei não diz sobre aquilo. Porque o juiz tem que se basear na lei e na própria consciência interpretada na lei. Claro. Essa é a função. E nas provas do processo. Claro. Sim. Mas assim, o que acontece? Aí você cria o Poder Judiciário acaba legislando. Sim. Usando que é o caso agora do Supremo. Que eu acho errado. Tecnicamente errado. Claro, essa matéria é competência exclusiva do Congresso Nacional. Perfeito, eu também acho. Então, se alguém quiser entrar com uma ação de inconstitucionalidade... Mas ele mesmo votar que ele fez? Exatamente, o plenário. O plenário, exatamente, o plenário vai decidir? É difícil você... A gente decide porque... decidir o que a gente fez está errado. Agora, senhores, nós vamos entrar no break rapidinho. Eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco.
Até onde e para quem interessa a situação ficar como está? O tráfico dominando as comunidades mais humildes, mais pobres, que é onde o tráfico se instala, para pegar mão de obra, porque a gente sabe que quem comanda o tráfico mora em cobertura, mora em mansão, tem um poder aquisitivo alto. E normalmente muito bem visto pela sociedade. Que exatamente, não desconfia de nada. Frequenta. A comunidade mais humilde é que paga, porque fica na linha de frente, é a comunidade, são as pessoas, algumas pessoas que acabam entrando para o tráfico. São os operários do tráfico. Exatamente, que matam e morrem. Então, eu vou deixar essa pergunta antes do break e depois a gente continua a discutir essa questão da descriminalização das drogas. Viu, senhor Walter? Vamos ao intervalo. Você que gosta de assuntos como educação, moda, beleza, saúde e até uma pitadinha de política, não pode perder os nossos programas todo domingo às 10 horas da noite, com reprise diariamente aqui na TV Com, canal 11 da NET. Programa no ar com Fernanda Vanucci. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. O sonho do João é se tornar um grande astronauta. Poder estudar o espaço, pesquisar os planetas, observar tudo o que existe no universo. E um dia, quem sabe, chegar à Lua. Mas para conquistar tudo isso, ele precisa passar por um grande desafio na Terra: o preconceito. Sem preconceito, tudo é possível. Respeite as diferenças. Quero convidar você a participar conosco do programa Viver em Condomínio, que vai ao ar às sextas-feiras às 8h30 da noite, aos sábados às 11 da manhã e também tem suas reprises às segundas e quartas-feiras às 4h30 da tarde, aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio. Apoio Sicom e Extintec. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Já estamos de volta com o TV Com Debate desta quarta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com, que hoje discute a descriminalização do porte
ou seja, de uma quantidade de droga. A gente recebe hoje o delegado Romano e o João Vilela para discutir esse caso polêmico que já deu bastante pano para manga no primeiro bloco. Eu deixei uma pergunta no ar antes da gente entrar no break. A quem mais favorece essa situação que hoje nós temos em grande parte do mundo, salvo exceções que a gente vai até falar depois, a questão da Indonésia, que condena à morte quem trafica drogas. Eu queria até saber depois a opinião de vocês, se vocês acham que é uma medida das mais radicais e se causa algum efeito prático. Mas hoje a gente sabe que as comunidades mais carentes são as mais prejudicadas por essa criminalização e esse conflito que envolve a disputa de pontos de drogas, a comercialização das drogas. Na avaliação de vocês, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? E se vocês acreditam que realmente esse status quo, essa situação atual, prejudica mais quem tem menos? Posso só começar? Veja bem, o que acontece é o seguinte, com relação ao tráfico de entorpecentes. É uma indústria que fatura muito. Fatura mais que a indústria automobilística, é uma das que mais fatura no mundo. Drogas, prostituição e tráfico de armas e pessoas. A gente teria o tráfico de drogas, o tráfico de armamentos e o tráfico de animais. Então, esses três... animais? Também de animais. Silvestres, né? Animais. Na frente de pessoas e de... Vê aquela ideia apesar que ele não foi tráfico, mas vê o mercado de caça também, enfim. Sim. Que aconteceu, essa polêmica toda com o americano, etc. Então, o tráfico de entorpecente, essa polêmica está sendo hoje no Brasil, mas na Europa é proibido, ponto. Eu tive um tempo na Itália fazendo um curso lá de especialização, enfim. O combate é uma coisa muito séria, é um crime transnacional. E a legislação internacional, ela progrediu muito. E as polícias mundiais, elas têm um intercâmbio muito sério com relação ao combate à droga. Né? Tanto é que hoje, antigamente, o que acontecia? Havia um tráfico e iam lá, já prendiam o traficante. Hoje não. No tráfico internacional, principalmente, deixa passar... Eles deixam... Deixa passar pelo território do Brasil. A organização trabalhar para eles no avião, pontuarem, né? É mais comum em navios, pela quantidade, etc., né? pela clandestinidade do transporte, enfim. Deixa chegar no destino, e aí lá eles pegam. Vamos ver quem vai pegar, né? No aí está todo mundo monitorado, né? E aí prende a maioria de integrantes possíveis daquela quadrilha. É assim que funciona, de um entendimento mundial entre as polícias, né? E os governos também, porque autorizam. Então, a quem interessa é muito dinheiro. Você tem grandes empresários. O varejo, que é o que fica nas novelas, no morro, as biqueiras que estão nas esquinas. Essa é a figura do vendedor direto, né, do comerciante, do traficante direto, que é desde o avião até o dono daquela área, da biqueira. Mas tem o verdadeiro traficante, é o cara que banca mesmo o jogo, né? O que investe milhões de reais. Que faz o transporte dessa droga da origem até o ponto de venda. A lavagem do dinheiro, a organização de tudo mais. O investimento em outros lá negócios fora, lícitos. O conhecimento lá fora. Na realidade, Romano, é um comércio. Vamos deixar bem claro? Sim, é um comércio. É um comércio como qualquer outro, só que ilegal, né? E é um comércio que mata as pessoas. Mata literalmente pelo uso. Quanto mais se usa, mais se mata. E a loucura é a seguinte: primeiro, bancos ganham muito dinheiro. Começa por aí. Outra coisa interessante, aqueles países que produzem, Colômbia, Bolívia e Peru, que são os países que mais produzem a cocaína, por exemplo. Cocaína. Mas outras drogas também acabam. O refino que é feito lá. Matéria-prima. O refino que é feito lá, por incrível que pareça, por incrível que parível, por incrível que pareça, você vai ter essas empresas que produzem a matéria-prima para o refino, são brasileiras a grande maioria. Os insumos. E os insumos. E são insumos legalizados. A maioria fica ali no Vale do Paraíba, na região aqui de São Paulo. Acetona, por exemplo. Mas o controle é seríssimo. Então, mas exporta para esses países. Sim, legalmente. Sim. Sem problema. Só que nesses países não tem fabricação desses produtos. Éter, acetona, exato. Os produtos vão para lá para refinar e volta. A matéria-prima. Agora, banco, foi feito um cálculo que 15% do dinheiro total que passa nos bancos diariamente, isso por baixo, no mundo, é diretamente do tráfico. Isso direto. Do indireto. Do direto. Ou seja, daquele direto mesmo. Eles não querem saber a origem. Do indireto que tem a lavagem, que tem tudo mais,
a coisa vira uma proporção astronômica. Mas o sistema bancário americano acabou com isso, né? E hoje não sei, porque nos Estados Unidos é o maior consumo de droga no mundo. Sim, e o segundo maior é o Brasil. Sim, o Brasil mas nós passamos... Cocaína. Cocaína. Até porque nós temos aquela... droga é difícil de falar porque tem toda uma... É muita Não, coisa. mas a droga mais Existe consumida, mas a droga mais consumida no mundo é cocaína. Aí depois vem LSD, depois vem As drogas sintéticas, os E analgéticos. você vê, a quantidade cocaína, é menor. a cocaína já foi lícita um dia. Houve um dia que a cocaína foi lícita. Sigmund Freud usava cocaína. Exatamente, usava cocaína. E uma série de pessoas, na época, tidas como cultas e bem... Mas olha, esse pessoal usava mais LSD, né? Mas eram experiências. O Freud, por exemplo, era cocaína. A cocaína se popularizou no Brasil a partir de quando? Década de 80, os anos 70. O Freud usava final dos heroína anos também. 70, Heroína. principalmente no Rio de Janeiro, na gestão do Brizola. Foi naquela época que a filha dele já tinha o uso... Neuzinha Brizola. Isso é famoso, isso é clássico, todo mundo sabe dessa história. Foi a primeira vez que começou a entrar de uma quantidade absurda. Pra usar o quê? Para os playboys do Rio de Janeiro, aquele pessoal todo, que era charmoso o cara usar, o karatê. E era uma droga cara, né? Regadas, essa parte mas toda. Mas houve um pacto político aí também, um pacto político dele com os morros. E aí ele teve um pacto com os traficantes, e através disso, ele, como ele era do Rio Grande do Sul, aí ele pôde entrar em algumas comunidades que ele não entrava e até ter como parceiros quem ele não tinha. Através de um carnaval político. O carnaval, além do jogo do bicho, que é uma contravenção penal, movimenta também o tráfico de drogas absurdamente. E é lavado ali também, de muita forma. Então você vai ter grandes empresas e grandes eventos e grandes coisas que utilizam de uma forma muito forte. Hotéis são usados. Os hotéis são usados, motéis são usados para traficar, para lavar o dinheiro, o esquema da prostituição também é muito usado. A prostituição não vira esse dinheiro. Deixa eu dar me permite até te dar uma informação para você ter uma reflexão. O que existe no Rio de Janeiro, não existe lavagem de dinheiro do tráfico no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu vou dizer o porquê, porque eu tenho conhecimento disso. O povo do Jogo do Bicho não se mistura. Não se misturava, né? Não se mistura. O Jogo do Bicho não se mistura e não admite a presença de traficantes. Não sentam na mesma mesa. São quadrados, como eles falam, totalmente diferentes. Não utilizam e não assumem esse tipo de negócio. Tanto é que quando houve aquela fuga da Mangueira, quando o pessoal fugou, aquela fuga que foi cinematográfica, aquela coisa absurda, né? Eles foram se instalar em Nilópolis, que é berço da Beija-Flor, e houve uma ordem lá do Anísio Abraão, que ainda manda, que muito embora tenha sido preso por lavagem de dinheiro, né? Deu 24 horas e saiu todo mundo. Não se mistura. O Jogo do Bicho é o Jogo do Bicho, ele comanda o Carnaval do Rio de Janeiro, não tem nenhuma... Eles não admitem essa mistura, não existe. Agora, é evidente, o problema é a quantidade de dinheiro da lavagem do tráfico de entorpecente em nível mundial. E outra, o Brasil se tornando... O que acontecia do Brasil, o Brasil exportava muito. Só que eles perceberam, e o Brasil passou a consumir muita cocaína, né, o brasileiro, e hoje é o segundo mercado consumidor do mundo. A potência do mercado brasileiro. Mundo. Apesar da potência, é inversamente proporcional, apesar da hipossuficiência econômica do brasileiro, né, de gastar o seu dinheiro, de ter um rendimento mensal para poder gastar em droga, né? Enfim, então eu acho que a gente estava só falando naquele outro tópico com relação ao aspecto a quem interessa, é muito dinheiro. É quem quer investir e ganhar muito dinheiro rápido. Porém, aí com relação aos insumos, a Polícia Federal, principalmente na questão da venda, da exportação desses insumos, existe um controle muito rigoroso. Claro, existe... Aqui, mas não lá, né? Na Bolívia, não. O cara, um empresário boliviano. Mas é problema deles. Sim, problema deles, mas sai daqui. Mas você pega um empresa. Colômbia está diferente, porque a Colômbia aderiu ao plano americano para reduzir. Os Estados Unidos estão fortes lá na Colômbia mudou muita coisa. Mas as Farc conseguiram mudar. As Farc estão lá, mas já está começando a ter uma certa negociação, vamos entender assim. Porque as Farc se mantêm... o produto interno bruto deles é altíssimo. E as Farc são financiadas. É altíssimo. Eles vão fazer o quê? A questão é que o americano também, quando bate forte nesses mercados... e a Colômbia aceitou essa ajuda americana por um lado, porque o americano está dando de graça, porque o mercado interno americano, a quantidade de droga é tão grande que eles estão te usando que começa a dar certos problemas também para eles. Será que eles estão na Colômbia, entre aspas, para ajudar e estão tirando o traficante colombiano do sistema, importando diretamente e minimizando o custo? Pode ser. Né? O próprio traficante norte-americano infiltrado
Existe uma empresa que nas legalmente... instituições de poder dos Estados Unidos também pode estar. Existe uma empresa que legalmente importa a folha de coca da Colômbia, americana, que é a Coca-Cola. Uma das partes feita à base de coca. É cafeína, né? Não, é feita de coca mesmo, folha de coca que é beneficiada, que é feito no sistema. Claro, ninguém vai conseguir em porcentagens mínimas. Extremamente mínima. Não vai, nunca. Ninguém vai ficar dopado tomando Coca-Cola. Até ele viciar. Porque a cafeína vicia, o chocolate vicia. Você quando começa a tomar, você não larga. Mas aí o café também não larga. Sou um grande também. Dá pra desconfiar. Também, mas o café também né? O café também vicia. Mas o chocolate também é. O chocolate também vicia. Mas assim, vicia, mas não deixa você louco. Claro, falou, olha, vai tomar não, pode matar, se for diabético, tu mata o cara. Mas daí o açúcar vai embora. Você vê como a gente começa a raciocinar. Mas ninguém vai falar assim, vai legal. Olha, doutor, eu tomei 3 baldes de café lá, e aí fiquei loucão, matei minha mulher, matei meus filhos, matei uma arma lá. Não, ninguém vai falar isso. Senhores, eu queria, aproveitando a presença do Romano aqui, a gente recebeu uma denúncia, mudando um pouco. Nós temos a informação de que no bairro do Sabuó está existindo ataques a cães de rua. Que isso? E a gente tem algumas fotos aí para mostrar. Eu queria que o Walter colocasse no ar. Inclusive os defensores de animais que nos procuraram. Essa é a foto de um cachorro que foi atacado. O que é isso? Tá? A informação é que existe uma pessoa com uma faca. Não sei nem se pode ser chamado de pessoa, né? E está atacando cachorro. É um psicopata. Olha o estrago que esse... E você vê que ele usa da mesma forma, né? Ele praticamente pega o bichinho de ponta a ponta. Ele não esfaqueia, ele dilacera, rasga. Ele já tem uma técnica para maltratar. Ele não está matando, não. Ele está querendo maltratar. É uma crueldade. Olha o estado dos animais. Aí, aproveitando o delegado Romano, existe por parte dos defensores, dos protetores de animais, um pedido de que se crie uma delegacia especializada para se tratar de crimes contra animais. Mas o Fernando Capê já criou, né? Eu queria que você colocasse em Santos, a gente tem esse... Não, aí vai na parte comum da lei, de crimes contra os animais, enfim, né, de maus tratos. Que pega muito pouco. Muito leve, isso que eu te falo. Pega muito pouco. Não tem a punição. Eu sei que você tem cachorro, que você gosta de cachorro. Você gosta de animais. A gente tem cachorro, gato em casa. Enfim. Normalmente é na transação penal, né? Que na realidade é nada. Transação penal. Exatamente. Transação penal tem a pena, tem o crime. Isso, menos de 2 anos, eles falam assim, tá bom. Olha, você não vai fazer isso, eu não faço. Você faz uma festa básica para não sei quem aí. O que poderia ser feito na avaliação de vocês, principalmente na sua, que é delegado, primeiro uma orientação às pessoas que também não tentem, se acontecer de flagrarem, fazer justiça. Pessoa? Então, dizem que é um homem que não tem, não se tem a descrição mais detalhes, né? Porque não se pegou. Mas alguém viu? Primeiro, através da audiência. A orientação, por favor, você que é... Câmeras também, né? De vigilância, as pessoas, a região que você está ali. As pessoas que sabem desses animais que foram maltratados, tentar fornecer, se não foi feita uma ocorrência, levar até a delegacia local. Essa área, acho que o primeiro DP, leva no primeiro DP, faça uma ocorrência, diga que está vendo um psicopata, que é um psicopata, né? Maltratando os animais. Esfaqueando esses animais, não é? Produzindo, enfim, esse tipo de mal, dor, etc., até morte dos animais, exigindo providências. E tentar verificar, encontrar alguém que tenha visto esse indivíduo, seja fazendo esse mal, para dar características. Né? Porque, infelizmente, o que acontece? Se não for, alguns crimes, se não for pego no ato, fica difícil. Podemos continuar colocando um pouco as fotos enquanto a gente ainda vai... Então, delegado Romano, a pessoa tem que tentar pegar o maior número de informações possível. E fornecer. E passar para a autoridade policial. Se pegar ele fazendo isso... Não tentar fazer justiça com as próprias mãos. Dá uma vontade, não dá não? Sim, mas meu Deus, a gente não pode... de novo, coitado do cachorro. Jesus Cristo. A gente não pode fazer com as próprias mãos. Mas você sabe que tem pior? Tem um site na internet que somos... exatamente o título é esse, Odiamos os Cachorros. E aparece filmes das pessoas torturando os animais. E foi feito um movimento para o Facebook retirar. Ele falou, olha, não tenho nada a ver com isso, não vou retirar. E não retirou. Isso é um absurdo, cara. Eu lembro de pessoas que faziam churrasco de gato, mas faziam isso consumazmente. Ainda fazem ali. Fazem, mas eu vejo assim, um maltrato com os animais é tão grande. Você vê a doçura que normalmente é um cachorro, que é um gato. Eu tive muitos gatos, tive muitos cachorros.
Hoje eu não tenho, mas eu tenho da minha sogra, tenho da minha mãe, todo mundo da família tem. Se a gente começa a notar o carinho que eles têm, você pode ver, morador de rua, normalmente tem os cachorrinhos, eles dão todo o amor pro cachorro, o cachorro segue eles até o final, vai com eles na dificuldade. Você vê, eles têm um amor que é incondicional. O ser humano não tem esse amor. E outra coisa, não tem esse amor. A lealdade. Fidelidade. Esse amor que digo é fidelidade. A lealdade. Sem dúvida. Eles fazem coisas assim que a gente não imagina e não é por nada mais, não é um benefício material. Você passa fome, ele vai lá e fica do teu lado. É pela reciprocidade do amor. O animal te ama pela simples reciprocidade do amor que ele recebe. E acabou. É uma coisa sincera, não tem traição, não tem sacanagem. Enfim, agora, uma coisa horrorosa, ser vivo, né? A gente pode chegar até o excesso, né? Até a gente pode falar de quem pratica um ato contra qualquer ser vivo, até o vegetal, porque revela um caráter totalmente contra a vida. Até as pessoas cruéis tinha um amor por animal. O Adolf Hitler, que era um cara que não conheço ninguém que fala, não, o cara era bacana. Não era, um cara que exterminou. Um pastor alemão. Ele adorava os animais. Você imagina um cara que tem essa capacidade de matar, exterminar milhares de seres humanos, tinha uma paixão pelos animais. Então, quem faz uma coisa dessas, chegou num ponto pior do que Adolf Hitler. Ele consegue ser pior que os piores. Então, psicopatas. Posso incendiar um pouquinho esse exemplo? Só que, veja bem, não é muito diferente do que os Estados Unidos fez no Afeganistão, porque muitas tropas americanas, em termos de... Veja bem, o que era feito na Idade Antiga, que era comum nas guerras, era o assassinato e o estupro. Estupravam e depois matavam. Os homens eram mortos e as mulheres eram estupradas. Alguns escravizados, era um butim de guerra. Sim, né? Era os Estados Unidos, veja bem, eu só estou dando um exemplo, eu vou falar onde eu quero chegar. Que os Estados Unidos fez isso agora, na Iugoslávia, na separação do país, né? Sérvia, enfim, Croácia, Montenegro, enfim. O que aconteceu na Sérvia foi uma coisa absurda, intolerável, em termos de dignidade da pessoa humana, em termos de ser humano mesmo, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente identifica um que exteriorizou a crueldade humana. Só que a gente está vendo em vários países, o que está acontecendo na Síria, por exemplo. É muito feio o que está acontecendo. O que deveria acontecer, claro, tem que recepcionar todo esse povo que está fugindo dessa guerra, né, desse descalabro interno de um país, mas a ONU e outros países que comandam, que a verdade é essa, Estados Unidos, enfim, de ir até lá e falar, pera, porque só extrapolou, agora separa. Se eles tiveram intervir, já tinham feito isso. Não fazem porque não existe interesse econômico. Não há interesse, lógico. Não há interesse econômico, então deixa morrer, deixa te matar. Eles querem que uma das partes extermine a outra, para aí eles verem o que eles vão fazer com quem sobrar. É que a Síria é um povo e uma nação que tem uma história muito forte na história humana, né, como na história da civilização. Exatamente, na influência da civilização. Né? Eu vi uma versão muito interessante que esse Estado Islâmico, a maioria dos integrantes do comando deles são pessoas que são presos do sistema da guerra civil Afeganistão, foram presos dos americanos, enfim, foram presos do E já Iraque. foram incentivados pelo americano também uma época, né? O próprio Bin Laden. Sim, não, é de outro contexto. Bin Laden, o Saddam Hussein. Então, esses caras todos foram financiados um dia por países que teoricamente... Eram aliados. Mas são países que teoricamente são países corretos, países seguros, países que dão toda a segurança, democráticos, inclusive e tal. O grande problema é esse. Você pega na Síria, nós temos esse problema, é secular. Sim. São guerras de muitos séculos. Movidas por etnias, por eu sou religião, descendente de sírio, eu posso falar isso. E todo mundo que é descendente de sírio sabe que veio de lá, normalmente por perseguição religiosa, que é a grande parte, desse caso inclusive, quem está sendo expulso de lá normalmente são os cristãos da Síria. Sim. Que foi o caso do meu bisavô também, ser expulso lá por ser... Não é muçulmano, vai embora. Não é muçulmano, vai embora. E esse afã religioso, essa vontade religiosa de expulsar, de recriminar, e eles vão para a Europa porque ali na Europa tem uma condição melhor. É sempre assim. É mais perto também, né? Atrai pelo lugar que é... E vai a pé. E vai a pé. É verdade. E a Europa prova um pouco do próprio veneno. E você vê essa... A desestabilização também, geopolítica é, de alguma forma... Mas a Europa causou isso muitas vezes. Uma consequência causada pelo próprio europeu e do norte-americano. A expansão migratória europeia, na década de 50 e 60, foi em 1820 para cá, foram de 60 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos recebeu 25 milhões de
migrantes fugindo da Segunda Guerra, fugindo da fome, fugindo de guerras internas. O Brasil recebeu mais de 5 milhões e a Argentina recebeu 6.700.000 refugiados. E todos nós, Romano, eu, você, o Guto, todos nós somos imigrantes. O descendente europeu exceto o índio puro, que são poucos hoje, donos da terra, que foram mortos, inclusive, foram exterminados pelo próprio povo que nós descendemos. Mas no Brasil ainda tem índio, nos Estados Unidos não tem mais, cara. Nós temos ainda tribos. Tem lá também os caras, né? Muito pouquinho, só para vender charuto, só na loja. Aqui também não tem quase. Aqui o cara, só naqueles lá no Amazonas, tem o pessoal que vende panela lá também, os índios, hein? Vendem. Mas não é igual a sua. Mas essa questão é interessante porque o primeiro-ministro da Áustria foi muito criticado, porque ele... Da Hungria também. Da Hungria, perdão. Imagina. Da Hungria. Tem a questão do austro-húngaro, que foi da Exatamente. Conheceu por aí o negócio. Tem um império só austro-húngaro. Tem essa questão Áustria-Hungria, mas o primeiro-ministro húngaro fez uma observação que eu achei muito interessante, e isso foi fruto de um comentário nas redes sociais e também na televisão fechada. Existe uma diferença entre o migrante econômico, religioso, ou imigrante econômico e o imigrante religioso que está fugindo, ou o refugiado que está fugindo de uma guerra ou de uma perseguição. Civil. Então, a partir do momento, e ele coloca isso, eu achei um dado importante nessa discussão, nesse contexto, que é muito grande, porque uma vez que você está fugindo de alguma perseguição, o primeiro país que você entra, você procura se estabelecer. Você não escolhe... Não, olha, eu estou passando por aqui, mas eu quero... que são duas coisas. Para mim só serve Alemanha, Inglaterra ou França. Que são duas questões. Né? Para mim também, né? São duas questões juntas. Eu também você precisa de um país que tenha oportunidade de emprego também para você. Sim, mas esses países do leste europeu precisam de mão de obra. Porém, esbarra-se... Eu gostei muito. Eu questão étnica. A conjuntura do desemprego é extrema na Europa. A conjuntura do desemprego, como em qualquer lugar do mundo, é menos nos Estados Unidos. Então, mas você pega, o primeiro-ministro da Suécia falou uma coisa que eu achei interessante. É uma oportunidade para o europeu também de ter mão de obra qualificada, que a maioria dos sírios, principalmente, vem com mão de obra extremamente qualificada. Engenheiros, médicos, dentistas, são profissionais liberais. E precisa, porque nós não temos uma quantidade o nascimento de crianças está abaixo de 2. A população europeia está envelhecendo. O único que está acima de 2, o único que está acima de 2 é a França. Porque tem muito imigrante. Mas não é estatística do francês, porque se for do francês, está abaixo. Está abaixo, mas está colocando o país como um todo. Sim. Mas você colocar na Alemanha, colocar em Portugal, colocar na Espanha, colocar na Suécia, colocar na Inglaterra, colocar nesses países, eles tendem a desaparecer, e o que é pior, eles não têm mão de obra para bater aquela base que vai pagar o subsídio do bem aposentado que esse europeu é hoje. A Previdência vai estourar. Sim. Então eles já sabem disso. Então pode ser uma oportunidade muito interessante, inclusive captar. O grande problema que eles estão tendo esse preconceito é o seguinte. Primeiro, eles aceitam o sírio cristão. Eles não querem o sírio muçulmano. Aí eu posso fazer um parênteses? Eles não querem o negro africano. Sim, existem dois tipos de refugiados, de imigrantes, o africano e o asiático do Oriente Médio. E aí você falou do muçulmano. Existe uma questão previdenciária, porque como é que as previdências sociais vão fazer com o indivíduo que tem mais de uma mulher? Também. O muçulmano, ele também culturalmente, religiosamente, ele é obrigado até a ter. Ele pode ter, não é obrigado, ele pode ter. Ele deve ter, né? Não, desde se tiver condição de tem que sustentar. Então, existe uma questão do tipo de imigrante, que é o africano, que é o menos qualificado, do imigrante do Oriente Médio, que é uma outra situação que é mais relativa à perseguição e à questão da guerra. Os africanos também fugindo da guerra, mas fugindo da fome. Ou seja, não tem outra saída senão tentar. Você falou uma coisa engraçada, você vê a questão étnica dentro da África. Aliás, quem vendia os negros na época do colonial eram os negros. Claro, sem dúvida. Isso não falou historicamente muito. Não tem. Agora, veja bem, as tribos africanas, o que elas se matam, elas se dizimam. E sempre, são negros, cara. Então não tem essa, olha, negro. Não tem essa. Os caras vão lá e matam, acabam com todo mundo. É a guerra, é o conflito. Então, vê que cor não quer dizer nada. É etnia, é origem. Então, aquilo é uma coisa disputa, sanguinária. Você vê aqui no Haiti.
que é aqui do lado. E é um problema real que o Brasil está enfrentando, que apareceu na imprensa, falando que acho que tem um pessoal em São Paulo que está dando tiro de chumbinho nos haitianos. Não sei se vocês viram. A xenofobia é muito feia no mundo inteiro, né? Mas o contexto, veja só, o contexto mundial é totalmente diferente da década do século XX. Da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Totalmente diferente. O Brasil, os Estados Unidos recepcionou, o Brasil recepcionou, a Europa exportou, mas havia países a se construírem. O Brasil era zero, o Brasil era rústico. Claro. Em agricultura, em indústria. Então, o europeu quem construiu essa história, desculpa, essa história que só o negro foi escravo, não foi. O italiano foi escravo, o japonês foi escravo. O chinês foi escravo no Brasil. Sim, mas hoje a gente tem escravidão em São Paulo, boliviano. Sim, toda a mão de obra ali da manufatura. Peruano, de produtos de luxo, hein? De produtos de luxo. Sim, então a gente tem um sistema, uma exploração escravagista em São Paulo, nessa idade contemporânea. Mas eu acho que o contexto mundial hoje é diferente e tem dois aspectos que eu vejo que tem que ser atacados. Um de efeito e um de causa. O efeito, a gente tem que recepcionar esse povo, não pode acontecer o que aconteceu com aquele menino sírio, com ninguém. Não com ninguém. Pega, vamos resolver. Tem espaço, vamos alocar. Muito forte aquela cena, né? É horrível, cara. Quem é pai, quem é pai, foi muito forte. Para mim foi aquela cinegrafista. E os dois fora das aquela mãos dos cinegrafista pais, né, da Hungria, terrível, chutando. Maluco. Olha, dando uma rasteira numa pessoa. Porra, é incrível, uma pessoa da imprensa. Mas veja bem, ela faz parte de uma entidade, a empresa que ela trabalhava é de extrema direita. Mas mandou ela embora, hein? Mandou embora. Mas mandou embora por uma questão política. Porque ela fez exatamente a cartilha da empresa. A empresa é uma empresa que tem uma filosofia extremamente de extremismo de direita e ela fez, só que ela é uma louca, né? É uma louca, cara. Desvaidada. Senhores, muito obrigado. Acredito que o debate hoje foi muito produtivo, muito rápido, passou muito rápido. Eu gostei muito de fazer com o Adriano Romano, que tem uma rapidez, um raciocínio forte. Imagina, rápido. Nós somos, graças a Deus. Queria agradecer, Romano, muito obrigado pela participação. João Vilela, muito obrigado pela participação. Telespectador, muito obrigado a você pela audiência, pela sua paciência em assistir ao nosso programa e tentar participar com as mensagens positivas que nós enviamos para vocês. TV Com Debate volta amanhã ao vivo. Até amanhã, um grande abraço.